É curioso porque todas as vezes que nós meditamos alguma virtude, a potência, a fortaleza, a bondade, a vida, nós meditamos sobre o que aquilo serve para a nossa vida, a nossa vida feliz. Mas o convite dessa noite é interessante, porque é meditarmos uma virtude que vai nos servir para a morte, mas não para a morte qualquer, para a boa morte. E afinal de contas, existe uma boa morte? E se existe, podemos olhar para algum modelo, algum homem, alguma mulher que morreu bem, para nos ensinar o caminho? Pois bem, São José é este modelo desta virtude, da perseverança, que nos prepara para a boa morte, a qual ele é o patrono. Então, caríssimos, a igreja é mestra de verdade, mãe de misericórdia. Ela coloca diante dos nossos olhos uma luz para o nosso caminho, uma palavra então antiga, mas uma palavra muito viva, tirada do livro do Gênesis, no capítulo 49. É o elogio feito a José do Egito. É interessante porque muitas vezes no decorrer do ano nós ouvimos essa leitura do capítulo 49 do Gênesis, porque é a leitura, é a epístola da missa votiva de São José, que muitas vezes nós ouvimos na quarta-feira, ali da festa, aliás, no dia de quarta classe, ali da missa votiva de São José. E esta ali do capítulo, trecho do capítulo 49 do Gênesis. Mas, em relação à perseverança, vamos pegar alguns trechos dessa leitura que nós ouvimos tantas vezes no decorrer do ano, já nesse capítulo 49. Esse elogio veio a José do Egito. Certamente meditamos várias vezes nessa novena sobre José do Egito, os padres deram vários exemplos. Pois bem, voltemos mais uma vez a essa passagem do livro de Gênesis, no qual temos aí a bênção que o patriarca Jacó concede a José, seu filho. E no comecinho dessa leitura do Gênesis, diz que José, ele é um ramo fecundo, mas não um ramo qualquer, diz, é um ramo fecundo, um ramo junto à fonte. Essa palavra pronunciada, então, sobre esse primeiro José do Egito, atravessa os séculos como uma profecia silenciosa. Então, ela encontra a plenitude em São José, esposo de Maria, o justo, este caso, esposo da Santíssima Virgem e pai original de nosso Senhor Jesus Cristo. Ramo fecundo junto à fonte. Eis aqui, caríssimos, uma passagem que introduz o mistério da perseverança como virtude. Porque o ramo, para permanecer verde, ele precisa estar unido à sua fonte. Se arrancamos do ramo, se ele se distancia da fonte, ele seca e então já não serve mais. Separado dessa fonte, tragédia, morte para o ramo. Mas o ramo, unido à fonte, floresce e dá fruto. Assim, pois, é a alma cristã, e nós sabemos isso porque meditamos várias vezes sobre quem é a nossa fonte, e aqui nós devemos estar unidos para podermos dar os frutos. E assim também, de modo perfeito e admirável, é a vida de São José. Porque toda a sua vida, se nós bem lembramos das meditações que aqui ouvimos já nessa novena, toda a sua vida foi essa união constante com Deus. Vimos aqui fidelidade silenciosa, contínua e, por fim, perseverante. Perseverar é justamente estar firme. Só que não basta apenas estar firme. É necessário estar firme numa fonte, e uma fonte adequada. E essa fonte para a nossa alma é a verdade. E afinal de contas, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é a verdade. Podemos já
contemplar, de certo modo, a vida perseverante de São José, quando comparado a um campo unido a uma fonte. Pois bem, toda a sua vida foi essa união constante com Deus. Nosso Senhor no Evangelho diz uma coisa muito interessante no capítulo 24 de São Mateus. Diz: porque aquele que perseverar até o fim, este será salvo. É uma promessa para aqueles que cultivam esta virtude de estar firme junto à fonte, que é a verdadeira fonte. Este será salvo. Porque para isso não basta ser um ramo apenas, por um momento. É necessário ser sim um ramo, mas é preciso permanecer unido à fonte da verdade. E não só no momento. É necessário estar unido à fonte até o fim. Aliás, aqui a gente já começa a lidar de nosso dizendo: eu sou a videira e vós sois os ramos. Isso é uma verdade, nós cremos nisso. Mas não basta apenas sermos ramos. É necessário perseverarmos, estarmos unidos à fonte, unidos à videira. Caso contrário, se perdermos essa virtude de estarmos firmes, da perseverança não acontece. O que diz Nosso Senhor na continuação dessa passagem? Olha, se o ramo não dá fruto, tem que ser cortado, se lançado fora, vai secar com nossas glórias. Esse é o triste de mim para quem não pratica essa belíssima virtude a qual São José é o modelo. E afinal de contas, e o que é a perseverança, se não esta permanência fiel? Pois bem, podemos agora definir que é a constância do bem. E essa constância do bem, apesar das mudanças do coração, ou das mudanças que acontecem na nossa vida, as dificuldades, enfim, é a fidelidade apesar das provações. E a permanência, apesar daquilo que nós chamamos muitas vezes de noite, de trevas nas nossas vidas, quando a nossa fé parece estar tão fraca. Pois em todos os momentos, o ramo deve permanecer unido à videira verdadeira, que é a sua fonte. Independente das intempéries, das estações do ano, pode ser lá o calor do verão, o frio do inverno, os amigos do outono, enfim. Mas aquele ramo está unido à videira, porque unido a esta videira, ele não vai secar, ele vai permanecer verde, vivo. E justamente por isso a perseverança, ou o homem perseverante, tem limites concretos. Porque se há uma virtude, nós temos que proteger isso do nosso coração, essa força. Pois bem, o primeiro inimigo muito concreto da nossa virtude é justamente o seu oposto, que é a inconstância. A inconstância é aquilo que faz a nossa alma ter uma leveza negativa. Né? É a leveza da alma que começa muitas vezes, tantas coisas, tantos projetos, decide até ser santo mesmo em combater, mas não termina nada. Hoje eu vou rezar o texto, eu vou confessar, vou lugar, eu vou na missa, eu vou acordar mais cedo. Pronto. Faz os projetos, às vezes foram um ou outro mas não está firme, não está unido à fonte. E aí então, vem qualquer vento da inconstância e a alma abandona tudo aquilo que tinha planejado. É aquele que se entusiasma facilmente, mas esfria na primeira dificuldade. Na vontade toda, isso aqui já não deu certo hoje, amanhã eu faço outro. Pois bem, a inconstância é um grande inimigo dessa virtude. Em segundo lugar, existe um outro inimigo, que é o desânimo. Tantas vezes as pessoas dizem isso: estou desanimado. Isso é um perigo, porque quando diante das dificuldades, a alma se curva e abandona o combate. É uma espécie de covardia espiritual. Não, essa luta é muito dura, não é para mim. Eu vou escolher outra luta. Então, a alma se esquece e
cruz faz parte do caminho. E assim mesmo, os ramos estão indo à fonte. Mas não vai faltar sol para queimar aquele ramo, não vai faltar frio para fustigar, não vai faltar vento para agitá-lo. Enfim, mas é necessário estar indo à fonte, não abandonar o combate diante do desânimo. E tem ainda um inimigo mais sutil, o terceiro inimigo dessa virtude, que é a presunção. Sutil porque é muito perigoso esse inimigo. É aquele inimigo de pensar que já se chegou, já se sabe perigo, já não há mais perigo, eu sou católico, já vou à missa, já confesso, já estou firme, estou tranquilo. Pois bem, muito cuidado com a presunção, porque cabe aqui aquele conselho de São Paulo lá na primeira carta aos Coríntios. Quem julga está de fé, cuide para que não caia. Caríssimos, mas enfim, o texto sagrado de Gênesis, capítulo 49, não fala apenas do ramo unido à fonte. Continua e diz que os seus ramos, dizendo sobre José, se estendem sobre o muro. É uma continuação da constância. O ramo fecundo não vive só para si mesmo. Ele se expande, ultrapassa os limites do cuidado de si mesmo. E então, se importa em dar frutos muito além do necessário. Podemos pegar o exemplo de uma mãe, já pensou se sua mãe queria permanecer no seu egoísmo? Não, eu sou católica, eu já comungo, já confesso, já vou na missa. Não, é necessário dar frutos. Porque, caso eu pegar o exemplo de uma mãe, se ela não segue o próprio egoísmo, ela vai pensar que dentro do bebê, na criança, tem a tragédia dele. Pois bem, o ramo fecundo não vive para si mesmo, ele se expande. E assim foi São José. Sua vida não se fechou em si mesma. Podemos pegar o exemplo das 7 dores e 7 alegrias de São José. É um exemplo de um ramo cujos frutos ultrapassaram os limites de um muro. São José, na sua vida, tornou-se fecunda para toda a igreja. A prova é essa novena que estamos fazendo hoje. Tantos devotos aqui de São José. Olha quantos frutos a vida deste homem, tantos outros nem podemos imaginar. Pois bem, no silêncio da casa de Nazaré, São José sustentava, imagine, aquele que sustenta o mundo. São essas curiosidades da vida de São José. Quando nós dizemos, olha, o Pai de Nosso Senhor, que é um filho de casa, sustentava a Sagrada Família. Pois bem, dizemos assim de alguém, sustentar o mundo, Jesus, sendo que é o próprio Jesus que sustenta o mundo. E na mesma obscuridade daquela humilde casa de Nazaré, que hoje nós podemos visitar em Loureiro, a milagrosa casa de Loureiro, e na mesma casa, ele guardava o tesouro mais precioso da humanidade. E essa é uma fecundidade toda humilde e escondida de São José, no silêncio, não escondido, e lançando ramos para além do mundo. Então, São José nos mostra que a perseverança dá fruto, principalmente, não somente aos olhos dos homens, mas diante de Deus. Tantas e tantas vezes, nos sofrimentos, nas contrariedades, nas dificuldades, nós devemos permanecer unidos, bem unidos à fonte. Muitas pessoas não verão, mas Deus estará ali, movimentando aquela alma unida a si. Então, a Sagrada Escritura, ela não oculta as provações da nossa vida. Nem mesmo nessa passagem do Gênesis, porque não é bonito. O ramo unido à fonte, cujos ramos vão além do muro e dá frutos. Diz lá, nesta própria bênção que Jacó concede a José, o seu filho, que ele seria perseguido, combatido, invejado. Tudo isso aconteceu na vida de José. Nós conhecemos muito bem a sua história até ir ao Egito, e parar no Egito, rejeitado, humilhado, provado. Sabemos muito bem, principalmente nas meditações dos últimos dias, que ao análogo acontece, muito mais profundo, a vida de São José.
tanto por perseguições exteriores, nós lembramos da fuga para o Egito, como também pelas provações interiores do nosso familiar. E aí nós temos tantas coisas. O mistério que ele não compreendia, a pobreza que ele aceita santamente, o exílio que ele sabe enfrentar, o trabalho que se repete dia após dia na oficina de Nazaré, e assim sustentava aquele que sustenta o mundo. Tanta perseverança naquilo que se homem. E aqui está a verdadeira perseverança. Aqui está o espelho, o exemplo dessa virtude. Não é uma virtude, talvez, dos grandes momentos, mas a das longas fidelidades. Quão importante é essa virtude da perseverança. Muitas vezes nós queremos a glória dos grandes momentos. E é óbvio que existem glórias interessantes dos grandes momentos, e santas, inclusive, mas os mártires, que com fortaleza preferem dar a vida do que negar a verdade. Essa fortaleza dos mártires, uma virtude dos grandes momentos. Mas acontece que essa virtude que hoje acreditamos, que olhamos para São José, é uma virtude dessas longas fidelidades. Não é uma virtude dos entusiasmos passageiros. É uma virtude do sim, mas é um sim renovado todos os dias e todos os instantes da nossa vida. É uma virtude difícil olhando para esse lado. E talvez seja por isso que tantas e tantas vezes nós nos afastamos da virtude da perseverança. Então, mas enfim, essa passagem do livro de Gênesis conclui dizendo que seu arco permaneceu firme, falando de José. O arco, instrumento de batalha, pois bem, ele permaneceu firme na batalha. Eis o que se completa na vida de São José plenamente, firme na fé, na obediência, no amor, enfim, em tudo aquilo que já ouvimos durante esse momento. São José permanece firme, constante. Sua vida inteira foi fortalecida por Deus, porque permaneceu sempre unido a esta fonte. E aqui, caríssimos, a liturgia desta missa votiva de São José nos conduz suavemente ao fim último de toda a perseverança, que é justamente a boa morte. Eis para quem serve esta virtude, para a boa morte, porque não é suficiente viver. Nós temos muitas dicas, né? Inclusive hoje em dia, podemos digitar na internet como viver dele. Nossa, não vai faltar dicas, tutoriais, conselhos de todos os lados. É muito fácil, entre aspas, saber viver bem. Mas é necessário ir além. E ir além de viver bem é justamente declinar bem a nossa vida. São Paulo nos dá um grande testemunho daquele que persevera até o fim na sua segunda epístola a Timóteo, dizendo: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Então, é o resultado da perseverança tirado da Sagrada Escritura, dessa frase bíblica. Aqui temos: guardei a fé. E a boa morte é o selo dessa fidelidade. Morrer como se viveu, na amizade de Deus, entregando a alma, não ao não desespero, mas na confiança. É difícil, é duro, sim, porque temos muitas dificuldades, muitos obstáculos, muitas provações. Cada um sabe de todas aquelas provações que tem externamente, que aquelas internas, os filhos acabam ali. Então, jamais vamos afirmar que esta virtude nos dá uma vida fácil, mas nos dá muita força para continuarmos unidos à fonte. E para que ficarmos unidos à fonte? Pois bem, para terminarmos bem, para que o nosso arco permaneça firme. A Escritura, por exemplo, nos dá dois caminhos também para poder vermos o que acontece com o perseverante. E aquele que, por esses três caminhos da perseverança, abandona esse caminho. Podemos pegar 1000 exemplos, podemos pegar, mas vamos pegar todos nós conhecemos muito bem.
bom ladrão, em último instante se volta para nosso Senhor com humildade. Senhor, lembra disso de mim, quando chegar. Ainda hoje estás comigo no paraíso, porque não resposta, mas. E então, recebe a promessa do paraíso. Agora, tomemos o oposto que acontece com Judas, que não persevera, tem distância para os detalhes da presença de Judas. Assim, todos decidem o fim, afinal de contas. E é por isso que a igreja, com uma ternura materna, nos convida a olhar para São José como patrono da boa morte. Pois a tradição piedosa contempla sua passagem neste mundo assistido por nosso Senhor e Nosso Senhor. E que consolação para a alma que é poder pedir para Deus, almejar uma virtude com a perseverança que passa tão despercebida aos nossos olhos, mas nós suplicamos a Deus essa virtude. Ele, com a sua graça, nos concede, e em cada batalha da nossa vida vai sendo ressignificado. Deus não vai tirando os obstáculos, Ele vai transformando tudo isso. E nós vamos também nos transfigurando nessa vida. Vamos ficando mais fortes, apesar dos obstáculos, apesar das dificuldades, apesar das contradições, apesar de tantas coisas que nós nem mesmo compreendemos tantas vezes. Assim, pois, tudo se deve sentir convite. Mas, caríssimos, como podendo imaginar a morte de São José como nosso Senhor e Nossa Senhora aí ao lado, nós podemos então pensar. São José morreu bem, sim, mas porque ele viveu bem. E viveu bem porque perseverou, porque ele foi mudando, cresceu ali, unido à fonte, que lançou os ramos, deu frutos além do muro. E é por isso que o seu árvore permaneceu firme. Ele foi verdadeiramente esse ramo fecundo, junto à fonte, unido a Deus em todos os momentos, e por isso firme até o fim. Eis a petição. A perseverança constrói a boa morte. E a boa morte coroa a perseverança. Quem diria que nós poderíamos, no momento, meditar sobre a morte, mas não é uma morte qualquer. Olhemos para a morte de São José, para não perdermos de vista o ideal da morte de um cristão. Quem permanece em Deus na vida não será, jamais, abandonado por Deus na morte. Precisamos, portanto, para isso dessa graça suprema, a perseverança final. E com a confiança profunda no nosso coração, a confiança filial mesmo, voltemos a São José e peçamos ao glorioso patriarca São José, este ano sempre pecando, junto à fonte da graça e modelo perfeito da perseverança silenciosa. Peçamos a Ele que nos alcance a graça de permanecermos vivos como Ele, nas provações, nas consolações, muitas vezes nas desilusões, na luz que tanto pedimos para não seguir, mas também, quando passarmos pela obscuridade, que permaneçamos fiéis, unidos à fonte, na vida e na morte. E que na hora suprema, quando nossa alma estiver talvez vacilando, Ele seja o nosso culpado, que não permita que vacilemos em momento algum, para que, sustentados pela sua poderosa intercessão, possamos também nós terminar bem, guardar a fé e entrar na alegria eterna. Porque se afinal de contas acontecer isso, se permanecermos como São José, se perseverarmos como São José, na boa morte, o resultado será ouvir a doce voz do nosso pastor, a doce voz do bom pastor, a doce voz do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce voz de Deus que vai nos dizer: servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor.
São José, interceda por cada um de nós, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito